nova fase da Operação Lava Jato. Estão sendo cumpridos 23 mandados em São Paulo e Santa Catarina. A 24ª etapa da Operação Lava Jato, que teve como alvo o ex-presidente Lula, caiu como um tsunami no meio político. A senhora apostaria em mais quanto tempo de Lava Jato? Eu diria que é imprevisível, né? Nós temos alguns fatores externos que agora podem vir prejudicar a operação que realmente eram imprevistos, né? Nas próximas semanas nós vamos saber qual será o impacto de algumas decisões que estão sendo tomadas políticas, né, no presente momento. O juiz Sérgio Moro acaba de levantar todo o segredo, todo o sigilo da Operação Lava Jato. Isso traz a público um diálogo gravado hoje pela manhã. A Operação Lava Jato nasceu de um grampo telefônico e chegou à sua fase mais explosiva na semana em que completa 2 anos, também com a gravação de uma conversa. Dilma diz: seguinte, eu estou mandando o Bessias junto com o papel para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse, tá? Lula responde: aham, tá bom, tá bom. Em junho de 2013, a Polícia Federal grampeou, com autorização da Justiça, o doleiro Carlos Habib Chater. A partir dele, chegou a outro doleiro, Alberto Youssef, e ao maior esquema de corrupção do país. As escutas não foram a grande arma dos investigadores. Há menos de 10 casos de grampos em toda a operação. A última interceptação telefônica foi autorizada para monitorar os telefones utilizados pelo ex-presidente Lula. Entre os dias 19 de fevereiro e 16 de março, tudo o que Lula falava, a Polícia Federal ouvia e gravava. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada, nós temos o Superior Tribunal de Justiça totalmente acovardado, um parlamento totalmente acovardado, somente nos últimos tempos é que o PT e o PCdoB começaram a acordar e começaram a brigar, sabe? Nós temos um presidente da Câmara, um presidente do Senado, não sei quanto parlamentar ameaçado, sabe? E fica todo mundo no compasso de que vai acontecer um milagre e vai todo mundo se salvar. Eu sinceramente, estou assustado com a República de Curitiba. Todas as escutas telefônicas foram autorizadas pela Justiça, mas os advogados do ex-presidente Lula questionam o horário da gravação da conversa com a presidente Dilma sobre o termo de posse. Às 13 horas e 32 minutos, o juiz Sérgio Moro já havia determinado a interrupção do grampo havia 2 horas, o que, no entendimento dos advogados, a tornaria ilegal. Não é válido o grampo. O grampo é uma forma incorreta, a não ser que a Justiça autorize. No meu caso, eu não sou passível de grampo, a não ser que o Supremo Tribunal Federal da nossa República autorizar. Senão, fere frontalmente a Lei de Segurança Nacional, que protege o presidente. Claro que eu não posso colher prova numa investigação criminal e compartilhar isso para fins privados, ou compartilhar isso para finalidades não permitidas pela lei. Mas quando há um interesse público identificável, o meu posicionamento, e não vem desse caso da Lava Jato, é um posicionamento antigo, e não é só meu, vários juízes também decidem assim, de admitir esse compartilhamento. O Estado democrático não existe sem o direito. Não há direito sem um poder judiciário independente. Não há independência do poder judiciário sem que sejam respeitadas as suas decisões. O jovem procurador da República, Deltan Dallagnol, se tornou um dos símbolos da operação, que é motivo de orgulho para quem faz parte dela. Nós não imaginávamos que esse trabalho iniciado lá em 17 de março de 2014 chegasse ao nível que chegou, ou seja, a grandiosidade que nós temos hoje com a Operação Lava Jato. Realmente nós não podemos falar que existem resultados definitivos, porque é uma investigação em andamento, mas nós já podemos ver pontos em que ela contribuiu com a realidade. Nós podemos ver um legado no tocante a instrumentos de investigação, como o emprego bastante consistente de acordos de colaboração premiada. Nós fizemos também mais de 100 pedidos de cooperação jurídica internacional para outros países para conseguir provas. Nós lidamos também com um grande volume de informações, usando softwares que analisam e que gerem Big Data, um grande volume de dados.
Tudo isso foi a partir de muito trabalho para os envolvidos. Somos poucos para o tamanho do caso, então isso exige um sacrifício muito grande de toda a equipe. Todo mundo aqui passou por situações de esforço pessoal aqui muito grande. Eu lembro, no caso da 7ª fase, por exemplo, eu tive que viajar com urgência, meu pai foi submetido a uma cirurgia cardíaca, ele estava numa UTI, e eu praticamente concluí esses pedidos, eu fiquei 10 dias lá, ou 10 ou 15 dias, no hospital, eu trabalhava de dentro do hospital. Eu acredito que a fase mais difícil, para mim particularmente, foi a fase 14, que foi a fase da Odebrecht e da empreiteira Andrade Gutierrez, porque foi uma fase bastante complexa. Eu estava trabalhando 7 dias por semana aqui, inclusive várias questões pessoais também foram envolvidas. Minha namorada acabou me deixando porque eu não aguentava mais. No meio da investigação? Ela não aguentou porque eu estava sempre muito estressado. Por trás da ação dos policiais que já fizeram os maiores empresários do país, funcionários da Petrobras, doleiros, políticos e até um ex-presidente da República pularem da cama antes das 6 horas da manhã, está um protagonista. Apesar de evitar aparecer em público, o juiz Sérgio Moro se tornou conhecido no país inteiro. O Dr. Sérgio Moro ele tem uma capacidade de fazer uma apreciação complexa e rápida, porque a Lava Jato ela precisa de várias demandas. Só em termos de cautelares foram centenas desde o início da operação, né? Então, essa agilidade com que ele tem de assimilar a investigação, de se concentrar em determinados aspectos que são mais importantes para que ele possa fundamentar a decisão dele, fazem com que ele seja realmente a peça essencial dessa investigação. Nesse corredor fica o gabinete do juiz mais conhecido do Brasil, o juiz Sérgio Moro. Ele não dá entrevistas, tem um comportamento bastante discreto. De 11 da manhã às 7 da noite, como qualquer outro funcionário da Justiça, está aqui trabalhando. Isso sem contar os dias de operação, que chega ainda mais cedo, por volta de 8 horas da manhã. O juiz tem tanto trabalho nas mãos que no último 1 ano e meio, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região tem renovado a cada 3 meses o título de exclusividade do juiz Sérgio Moro para se dedicar apenas à Operação Lava Jato. A segurança é reforçada onde o juiz trabalha. Sérgio Moro costuma dizer que só se manifesta nos autos, dentro dos processos. Só é visto fazendo declarações em palestras. Crime de corrupção, você tem 2 culpados. É quem paga e quem recebe. A colegas, Moro explica que a discrição é fundamental para tocar os processos e manter a opinião pública ao seu lado. O juiz que torce para o Maringá Futebol Clube tem uma inspiração, a Operação Mãos Limpas. O maior caso de corrupção da Itália investigou políticos, empresários, construtoras, milhões pagos em suborno e propina para direcionar contratos de obras públicas. Exatamente o mesmo que a Lava Jato encontrou no Brasil. O que aconteceu na Itália foi que as investigações avançaram de modo sério, desbaratando o esquema, como aconteceu aqui, só que chegou um momento em que cresceram acusações de abusos. E essas acusações de abusos, que nunca foram comprovados, ganharam uma dimensão que retirou o apoio da população. Quando isso aconteceu, houve um contra-ataque do sistema corrupto. Aquelas pessoas investigadas, parlamentares, inclusive, começaram a passar leis contra a investigação. Leis que anistiavam os crimes, que reduziam os prazos de prescrição para que se garantisse a impunidade, ou leis mesmo que proibissem a prisão preventiva no caso de corrupção. Uma dessas leis foi chamada até de Lei Salva-Ladrões. Isso é importante que nós tenhamos consciência de que aconteceu num caso muito similar na Itália, para que nós, sociedade brasileira, não permitamos que isso aconteça nesse caso também. Até aqui no Brasil, a maior parte da população apoia a Lava Jato, que nesses 2 anos já prendeu 133 pessoas. Mas antes de qualquer medida judicial, a vida dessas pessoas é vasculhada aqui, na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Lá dentro estão pelo menos 60 pessoas trabalhando exclusivamente na Operação Lava Jato. Essa quantidade é maior do que o efetivo de algumas delegacias da PF espalhadas pelo país.
Só delegados são 10. Érica participa da operação desde a primeira fase, que no dia 17 de março de 2014 prendeu Nelma Kodama, doleira e amante de Alberto Youssef, com 200 mil euros escondidos na calcinha, tentando embarcar para a Europa. Queria que a senhora contasse por que foi o nome Lava Jato e se pensou que essa sigla Lava Jato fosse tomar conta da cabeça dos brasileiros. Não, nunca imaginei. No dia em que saíram as primeiras autorizações de monitoramento, eu fui inserir essas novas diligências no sistema e eu precisava de um nome. O delegado Márcio, que era o titular do caso, ele não estava no momento, eu falei com ele remotamente, falei, olha, preciso colocar aqui um nome. Ele, pensa em alguma coisa, tal, né? Não tenho ideia agora. Aí eu falei, pensei na primeira coisa, na mais óbvia, né? Posto de gasolina, quase todo posto, muitos postos de gasolina tem um lava-jato. Foi assim uma ideia, falei, vou colocar lava-jato, de repente, se não, qualquer coisa a gente muda depois e ficou. Érica está na linha de frente da Lava Jato e, assim como outros delegados, já foi vítima de ataques. Alguns jornais começaram a tentar levantar coisas das nossas vidas particulares, que não diziam absolutamente não dizia respeito à investigação, a nada. Começaram a tentar ver eventuais opiniões que a gente teve no passado, distorcer fatos a respeito das nossas vidas, para tentar, enfim, nos acusar de estar levando a investigação de uma maneira parcial ou direcionada. Ataques pessoais, a tentar agredir a pessoa do investigador, do juiz, as suas famílias, isso é algo que chateia um pouco. Mas era algo esperado. Numa investigação desse tamanho, era algo que todos nós tínhamos que estar preparados e esperar que isso fosse acontecer em algum momento. O que ninguém poderia prever é que a Lava Jato fosse se tornar a maior e mais extensa operação já realizada pela Polícia Federal. O novelo começou a se desenrolar a partir da delação premiada de Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras. Antes desse acordo, nós tínhamos informações que indicavam corrupção num contrato da refinaria Abreu e Lima. Quando ele veio, ele falou, não era só esse contrato, foram diversos outros contratos. Aliás, não era só essa empresa, eram dezenas de empresas que participavam da corrupção. Aliás, não era só eu, eram muitos funcionários públicos da Petrobras que receberam, não só na minha diretoria, em outras 2 diretorias pelo menos. Aliás, existiam políticos e partidos políticos envolvidos. A partir disso, a investigação se ampliou em mais de 200 vezes. Com a ampliação, foram denunciados funcionários da estatal e os donos das maiores empreiteiras do país e mais de 70 políticos, quase 50 deles com foro privilegiado. Até o julgamento do Mensalão havia uma certeza muito grande da impunidade. A partir de então, tanto o Poder Judiciário quanto a própria população brasileira passou a não aceitar mais de forma passiva essa quantidade enorme de escândalos sendo revelados e sem nenhuma punição efetiva. Então, na minha leitura, a Lava Jato é a continuidade de uma quebra de paradigmas iniciada com o Mensalão. Depois de cada nova fase da Operação Lava Jato, a gente se pergunta o que foi encontrado na casa, nos endereços dos investigados. Quem sabe primeiro é esse pessoal aqui que trabalha nessa parte da Polícia Federal de Curitiba. São agentes administrativos e policiais, escrivãs e papiloscopistas. São eles que, primeiramente, separam tudo que chega nos malotes, sejam documentos ou também as mídias. E essas mídias, por exemplo, um computador ou um telefone, é encaminhado para um outro departamento que faz uma cópia. E essa cópia é que é analisada. Para quê? Para preservar o original. Às vezes, são necessários dias para identificar as provas em meio a tanto material. Vários destes malotes já foram descartados por não conter nada relevante. Às vezes, em centenas de folhas, se tira uma ou duas com algo que pode ser uma pista para os investigadores. Cada item é minuciosamente examinado e identificado. Cadê o auto de apreensão assinado?
Tudo que está nas mãos dessas pessoas foi recolhido na 24ª fase da Operação Lava Jato, que teve como alvo direto o ex-presidente Lula. Como é que é a madrugada que antecede às 6 da manhã quando se bate na porta das pessoas? A madrugada, para a gente, começa muito mais cedo, né? Para a gente, pelo menos aí em torno de 3h30 da manhã, já está todo mundo acordado aí, preparado. Até tem, desde o pessoal que faz o acompanhamento aqui, quem faz acompanhamento de, por exemplo, telefônico dos alvos, para saber se eles estão em casa. A operação exigiu da Polícia Federal uma semana de preparação. O momento mais tenso quando se deflagra uma fase é o quê? É entre 6 e 7 da manhã para saber se acharam, se não acharam? Qual é o momento que vocês ficam mais preocupados? Eu acho que é o momento da entrada mesmo, até você conseguir entrar. Geralmente você tem dificuldade, às vezes, para ingressar em determinado local, até que o alvo possa abrir a porta. Quem bateu a porta do ex-presidente Lula às 6 da manhã, no dia 4 de março, foi o delegado Luciano. Como é que foi a reação do ex-presidente quando vocês bateram a porta, quando ele viu vocês? Assim, como é que foi? Ele ficou assustado? Ele ficou surpreso? Eu ouvi alguns relatos que ele foi muito educado com vocês. Como é que foi, doutor? Quando a gente bateu na porta e foi ele próprio que abriu a porta do seu apartamento, a expressão assim seria um pouco de surpresa, um misto, né, de tensão no ar, de maneira também educada, pediu para que a gente entrasse. Imediatamente foi lhe mostrado o mandato de busca que autorizava a gente estar ali naquele momento. Foi um misto de cada coisa, sabe? Com momentos, né, mais tensos, mas também tudo ocorrendo de uma maneira educada, pelo menos quando se referiam aos policiais. Luciano não foi escolhido à revelia. A gente não pode colocar a cumprir, às vezes, um mandado pessoas mais explosivas, que não tenham paciência. Então, eu não sou o único que tem esse perfil, né, de ser mais tranquilo no cumprimento dos mandados. Mas aí tem que somar o perfil com a disponibilidade da pessoa. Também. E aí os outros investigadores, né, também às vezes têm outras tarefas, têm outras fases e às vezes não tem essa disponibilidade de viajar para cumprir essa função. Mas nem tudo saiu como previsto. Essa grande confusão aqui no aeroporto de Congonhas, lotado, e 2 petistas aqui enfrentando essa massa. Com certeza o momento mais tenso foi quando estava chegando ao final das declarações dele lá no aeroporto de Congonhas, que era um local escolhido justamente para que ficasse afastado de manifestações, para que as pessoas não tivessem conhecimento, né, onde estava sendo feita a colheita das declarações. Isso porque os movimentos descobriram no decorrer da audiência que ele estava lá, e não só os movimentos, como diversos parlamentares federais foram até o local para tentar participar da audiência, enfim, dar o apoio ao ex-presidente. E aí começaram a surgir uma certa tensão, porque nós estávamos focados na segurança de todos, inclusive dele. Apesar de queixas sobre o número excessivo de prisões temporárias, de conduções coercitivas e do que alguns advogados chamaram de arbitrariedades, os números da Lava Jato impressionam. Já são mais de 1.000 procedimentos instaurados, quase 500 mandados de busca e apreensão, 50 acordos de delação premiada e quase 3 bilhões devolvidos aos cofres públicos. Mas a meta é recuperar mais de 21 bilhões. Valor como esse nós não temos em outros casos de recuperação. Por quê? Porque o nosso sistema de justiça não funciona. O caso que mais recuperou dinheiro, fora esse caso Lava Jato, não recuperou mais do que 70 milhões de reais. Então nós já temos aí uma multiplicação de mais de 29 vezes do valor mais recuperado num caso antes do caso Lava Jato. As denúncias apresentadas pelo Ministério Público Federal já resultaram em 67 condenações, quase 900 anos de prisão. Nós avançamos também na transparência em investigações, criamos o primeiro site de um caso criminal na história do país. Esse site, qualquer cidadão pode entrar lá e conferir a íntegra das acusações criminais, ver o número do EPROC, do processo junto à Justiça, pode entrar lá no site da Justiça, inserindo esse número e ver todas as provas que embasam a acusação. E a cada pedido da PF ou do MPF, a rotina na carceragem em Curitiba muda. Quantas vezes você já viu cenas como essas de presos chegando na PF? E na condução dos presos, o agente que ganhou até uma marchinha de carnaval. Ai meu Deus, me dei mal, bateu a minha porta o japonês da Federal. Por aparecer sempre ao lado dos investigados, na Lava Jato ganhou fama.
E com a visibilidade também vieram à tona problemas que ele tem com a justiça. Newton Ishii responde ao processo por facilitação de contrabando. A defesa diz que ele foi condenado a pagar cestas básicas, mas recorreu da decisão. Todos os detidos até agora passaram pela Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. O local tem capacidade para 24 detentos e há 2 anos a prioridade são os presos da Lava Jato. Por causa do perfil diferenciado desses presos, foi preciso até mudar a segurança por aqui. Nós fizemos uma parceria com o DPEM federal e trouxemos para trabalhar aqui na nossa custódia 3 agentes penitenciários federais que estão dando um apoio ali na nossa carceragem. Como são presos com perfis completamente diferentes das operações do dia a dia, vocês acabam tendo um cuidado em separar esses presos? Tem presos que estão indo para a delação premiada e outros não. Então, por conta disso, até para proteger esses presos que estão entrando na fase da delação premiada, nós preferimos que esses presos fiquem separados dos demais. Custódia parlatório. É nesse ambiente que os advogados têm contato com quem está preso na sede da Polícia Federal em Curitiba. E não é um contato físico, não. É o contato nessa sala, através desse vidro e por telefone que eles se falam. E não é de qualquer jeito, não. Tem regras. Aqui não pode entrar com telefone celular. E a conversa entre o advogado e o preso que está lá do outro lado deve durar no máximo 30 minutos. Essa é a sala mais barulhenta de toda a Operação Lava Jato. Não é para menos. Aqui dentro fica um mega computador. Na verdade, ele é um quebrador de senhas que faz até 1 milhão de cálculos a cada segundo. E se a gente olhar o trabalho dele nas últimas horas, já chega a quase 12 bilhões de combinações. Com o material que a Polícia Federal e o Ministério Público têm em mãos, ainda há trabalho para mais 1 ano. A estimativa é do delegado que coordena a Operação Lava Jato na PF. E também é dele a sugestão de eternizar a Lava Jato. A ideia era que esse grupo que trabalha com investigação, que desenvolveu o conhecimento nessa área, pudesse ser transformado de alguma forma numa operação permanente, que, além de tudo que é desmembrado da Lava Jato, pudesse trabalhar em casos exponenciais de combate à corrupção no país. Eu espero que a Lava Jato ela tenha influenciado, além dessa questão do esquema criminoso que foi apurado, que é uma questão técnica, jurídica, etc., mas que ela influencie as pessoas que participem mais, né, do processo decisório, das questões políticas, se interessem mais, que percebam que as decisões tomadas pelo governo têm uma interferência direta na vida delas no dia a dia, é o preço das coisas, é o combustível, é o desemprego, etc., se interessem mais por isso. Como pessoa, eu espero que a Lava Jato sirva para mudar um pouco a mentalidade de como se faz política no Brasil, né? Que sirva para que haja pelo menos um pouquinho de medo em se envolver em corrupção. Outra coisa que eu acharia interessante, que se refletisse em relação ao privilégio de foro. O privilégio de foro para determinadas autoridades para crimes comuns, eu entendo que numa democracia consolidada como a brasileira é inadmissível. Esperamos que isso seja uma outra coisa que os nossos parlamentares, a população vá debater futuramente para ver o que é mais interessante, né, para o país. Esse programa e todos os outros você assiste no Globo News Play.